Hoje temos a alegria, neste culto, de poder celebrar duas ordenanças, ou as duas ordenanças que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. E nós não poderíamos deixar passar a oportunidade como essa de forma bem didática, ensinar à igreja o significado, a importância de batismo e celebração da ceia do Senhor. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, em cuja presença nos encontramos, suplicamos que a Tua graça, que o Teu poder, que as manifestações da Tua presença entre nós, que o Senhor esteja falando conosco agora, de forma muito clara, através da Tua santa palavra. Fala conosco, fala com cada pessoa aqui. Não permita que saiamos daqui sem um encontro verdadeiro com o Senhor. Perdoa os nossos pecados e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, num texto muito conhecido, e conhecido também como a Grande Comissão. O último capítulo de Mateus, capítulo 28, eu quero ler os versos 19 e 20, os dois últimos versículos do Evangelho de Mateus. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que eu vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Amém. Amém? Amém. Meus queridos irmãos e amigos, que bom que nesta noite nós podemos participar da cerimônia de batismos de alguns irmãos que um dia professaram a sua fé em Jesus Cristo. Quando nós lemos a grande comissão que o Senhor deixou para a sua igreja, para os seus discípulos, a primeira coisa que Ele nos manda fazer como igreja é fazer discípulos. Fazer discípulos não é fazer convertidos, não é fazer cristãos, mas fazer aprendizes, fazer alunos que possam imitar a vida de Jesus, aplicar na sua própria vida os seus ensinos, mas sobretudo ter um estilo de vida semelhante ao do nosso Mestre e Senhor. Discípulo é isso, é um aprendiz, é um aluno, onde ele tem um mestre, e esse mestre é o melhor de todos, é o Senhor Jesus Cristo. Ah, que privilégio nós temos de ter como nosso discipulador, como nosso mestre e Senhor, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então Ele mandou a sua igreja fazer discípulos. E quando as pessoas se tornam discípulas de Jesus, depositam nele a sua fé e a sua confiança, precisam passar a obedecer o seu mestre. E o Senhor Jesus deixou pelo menos duas ordenanças para a sua igreja. A primeira nós vimos aqui hoje, que foi o batismo. E a palavra batismo significa mergulhar. Quando os tradutores da Bíblia traduziram a palavra de Deus para o nosso idioma, eles transliteraram o termo grego baptizo e trouxeram batismo. Mas na realidade o termo batismo significa mergulhar. É por isso que João Batista é chamado na Bíblia judaica de João o imersor, porque batizar significa mergulhar. E é por isso que numa igreja batista nós batizamos, nós mergulhamos o candidato nas águas, porque isso tem um simbolismo.
E foi o apóstolo Paulo, quando escreveu a sua epístola aos Romanos, que nos ensinou a respeito do simbolismo do batismo. Olha o que diz o apóstolo Paulo no capítulo 6 da sua epístola aos Romanos. Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Qual é o simbolismo do batismo numa igreja batista? É que quando o candidato entra na água, e ele entra com o que vai batizá-lo, ambos descem a água. É só lembrar de Atos capítulo 8, quando Filipe evangelizou o eunuco, o tesoureiro da rainha de Candace, e depois de discipular aquele homem, chegaram no lugar onde havia água, e o eunuco disse para Filipe: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E Filipe então disse: é lícito, se crês de todo o coração. E a Bíblia diz que desceram ambos a água. Então, numa igreja batista, ambos descem a água. O celebrante e aquele que vai, e o batizando, aquele que vai mergulhar. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola aos Romanos, ele usa esse simbolismo: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. E como é que nós fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo? Quando nós somos mergulhados na água. Aí o pastor Marcos hoje mergulhou o candidato na água. Na hora que mergulha, qual é o simbolismo? É que nós morremos para o mundo. Nós morremos com Cristo. Nós fomos sepultados nas águas do batismo. E aí, se ficasse só nisso, o candidato ia morrer afogado. Mas o apóstolo Paulo vai mais longe e diz: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Graças a Deus. Aí o pastor Marcos mergulhou o candidato, mergulhou a candidata, não demorou muito, ele puxou, porque se não puxasse, ia ter gente morrendo afogada. Esse é o simbolismo. Sepultados nas águas, morremos para o mundo, mas nós ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Agora prestem bem atenção, isto é símbolo. Nós não nos tornamos cristãos porque fomos batizados. Nós já éramos cristãos antes do batismo. Por quê? Porque Jesus disse: portanto, ide e fazei discípulos. Antes de sermos batizados, nós somos discípulos. Jesus mandou batizar discípulos. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Portanto, o discipulado precede o batismo. Pastor Hamilton, na Igreja Batista do Calhau não se batizam recém-nascidos? Não. Por que não? Porque o recém-nascido não tem condições ainda de dizer que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Mas qual é a idade? A idade que a criança possa dizer. Por exemplo, a minha esposa se batizou aos 8 anos de idade. A minha caçula, Claudinha, que vocês conhecem, batizou-se aos 8 anos de idade. Interessante, nós estávamos lá na Igreja Batista de Monte Castelo, e chegou o domingo que eu tinha que informar a esta igreja que eu havia aceitado o convite de pastoreá-la. Mas eu precisava antes informar a minha igreja de origem. Eu precisava dizer à minha igreja, na época, que era a igreja de Monte Castelo. Naquele domingo pela manhã, nós fomos ao culto. E naquele domingo pela manhã, eu iria ouvir candidatos em profissão de fé para que eles fossem batizados no culto da noite. E naquela hora eu deixei para falar à igreja de Monte Castelo, que eu iria deixar aquela igreja, eu deixei para o final do culto.
Então o culto transcorreu normalmente, eu fui ouvir aqueles irmãos em profissão de fé, chamei os candidatos ao batismo, eles vieram, ficaram à frente, cada um pegou o microfone para dar o testemunho da sua fé. Aí quando eu percebi, saiu Claudinha lá do banco, a minha caçulinha saiu do banco e ficou lá em pé, a última. Eu fiquei sem entender nadinha. Aí todos falaram, chegou a vez de Claudinha, ela pegou o microfone e disse assim: foi nesta igreja que eu conheci a Jesus, e é nesta igreja que eu quero me batizar. E o que foi que a igreja de Monte Castelo entendeu? Que eu ia deixar a igreja. A Claudinha antecipou o que eu iria dizer, mas eu fiquei impressionado. Ela não perguntou ao pai dela, não perguntou à mãe dela, não perguntou às irmãs dela, ela tomou a decisão de se batizar aos 8 anos de idade, antes de virmos para esta igreja. Quando a criança toma esta decisão, viu pai e mãe, quando o seu filho disse assim: eu quero ser batizado. Por que você quer ser batizado? Porque Jesus é o meu Senhor, Jesus é meu Salvador. Quando eu fui para o Seminário do Norte, estudar em Recife, um dia eu andando lá pelos corredores do seminário, eu ouvi uma voz feminina me chamando. Eu parei, era uma senhora idosa, cabelos grisalhos, e ela disse: você é o filho de Loide? Eu disse: sou. Eu fui informado de que o filho de Loide está estudando aqui no seminário. Loide foi minha colega aqui, eu soube que o filho dela estava aqui, eu estou vendo que é você. Aí eu perguntei: e a senhora quem é? Ela disse: eu fui sua professora na escola bíblica dominical, na classe de principiantes e primários, na Igreja Batista da Capunga, aqui em Recife. Eu disse: como é que a senhora se lembra de mim? Por 2 razões. Primeiro é que você era o menorzinho. Isso me persegue. Eu só fico feliz quando a irmã Miriam sobe aqui ao púlpito. Eu fico tão feliz. Aí então ela disse assim: porque você era o menorzinho. E a segunda razão é porque todas as vezes que eu falava de Jesus e perguntava: quem quer aceitar Jesus? Você levantava a mão. Todas as vezes. Era falar de Jesus, quem quer Jesus no coração, eu levantava a mão. E aquela professora se lembrava disso. Então, pai e mãe, quando o seu filho em idade bem tenra chegar para você e disser assim: pai, mãe, eu quero me batizar, e você perguntar a razão disso, e se aquela criança disser: porque Jesus Cristo é o meu Senhor, porque Jesus Cristo é o meu Salvador, Ele morreu por mim na cruz, pelos meus pecados, traga-o para o batismo. A minha mulher é crente até hoje. Quanto? 50 anos hoje de batizada. Fica em pé, querida, por favor. Uma salva de palmas para a dona Deise. Precisa de ajuda, querida? Pronto. 50 anos hoje de batizada. Vocês façam o cálculo agora, né? Façam o cálculo, tal. 50 anos de batizada, servindo a Cristo. Preste atenção, não é o batismo que faz de você um discípulo, não é o batismo que faz de você um cristão. O que faz de você um cristão é a sua fé em Cristo. Agora, o batismo é em obediência, porque o mestre mandou que o discípulo dele deva ser batizado. O que nós vimos aqui hoje foram pessoas que já declararam a sua fé em Cristo e que desceram as águas em obediência ao Senhor. Então o batismo não faz de você um cristão, o batismo não faz de você mais santo. Aquelas águas que vocês viram ali não tem nada de santa, ela não é água benta, ela não purifica pecados. As águas do batismo não nos purificam dos nossos pecados. O que lava o nosso pecado é o sangue de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não há um versículo na Bíblia que diz que o que nos purifica dos nossos pecados são as águas do batismo. Cristo não tinha pecado algum, desceu as águas do batismo para ensinar aos seus discípulos que os mesmos deveriam seguir o seu exemplo. Pastor Hamilton, mas se a pessoa morrer
e não for batizada, ela vai para onde? Se ela confessou a Jesus Cristo como seu Salvador, ela vai para a presença do seu Salvador. Mas como é que base bíblica eu tenho para isso? Lembram do ladrão da cruz? Dimas. Ele não teve tempo de ser batizado. Mas quando ele se arrependeu dos seus pecados e disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus Cristo não disse para ele assim: você tem que descer da cruz, você tem que ir lá no sumo sacerdote, você tem que passar por uma classe de catecúmenos, você tem que descer as águas do batismo e depois você vem e segue-me. Jesus Cristo disse para aquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pastor, se eu morrer sem o batismo eu vou para o céu? Se você já confessou a Cristo, vai. Agora preste bem atenção, se você já confessou a Cristo como seu Salvador, por que não obedecê-lo e descer as águas do batismo? O que é que está faltando? Por que demora tanto a descer as águas do batismo? No Novo Testamento, a pessoa que mais demorou a ser batizada foi o apóstolo Paulo. Quando ele se converteu na estrada de Damasco, quando ele ia perseguir os cristãos, e uma luz fulgurante apareceu, e ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo ficou cego, foi conduzido pelos homens até a cidade de Damasco, e lá ele passou 3 dias orando, ele não estava entendendo nada, e aí Deus chamou um discípulo, o Senhor chamou um discípulo: Ananias, vai lá na rua chamada direita, na casa de Simão, você vai encontrar um homem chamado Saulo, ele está orando. E aí Ananias disse: mas Senhor, o Senhor tem certeza disso? Esse homem veio aqui nos perseguir, veio nos prender, o Senhor quer que eu vá lá? Vai lá, porque este é para mim um vaso escolhido. Jesus estava dizendo assim: ele agora vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Ele me perseguiu, agora ele vai ser perseguido por amor a mim. E Ananias obedeceu, porque Ananias era discípulo, e discípulo obedece. E Ananias foi e orou por Saulo, caíram como que umas escamas dos olhos de Paulo. Eu acredito que por causa dessa experiência, Paulo nunca mais teve uma visão perfeita, ele sofria de uma oftalmia. Quando ele escreve a epístola aos Gálatas, ele diz assim: vede com que grandes letras vos escrevi. Dizem muitos eruditos da Bíblia que o espinho na carne a que ele se refere em 2 Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, era um problema na sua visão, talvez um glaucoma, uma oftalmia, alguma coisa que lhe perturbava, que lhe trazia muitas dores. Começou na sua experiência de conversão. 3 dias depois, com a presença de Ananias, Ananias batizou Saulo, que veio a se tornar Paulo. Então a pessoa no Novo Testamento que mais demorou a ser batizada foi Saulo, 3 dias. Por que você passa anos para procurar o batismo? Faça um voto hoje. Um voto hoje. Aliás, se quiser aproveitar, tem água aqui. Entendeu? Vá para casa molhado e diga: não, eu já sou um crente faz tantos anos, por que eu ainda não me batizei? Aproveite a oportunidade hoje. Não vá para casa, se bem que está uma noite muito agradável para o batismo, né? Muito agradável. Essa é a primeira ordenança que Jesus deixou para a sua igreja, o batismo. Qual é a segunda? A ceia do Senhor. E a palavra de Deus nos ensina, na primeira epístola de Paulo, no capítulo 11, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim, a partir do verso 23, pois eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esta razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo,
e dessa forma coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Jesus instituiu a ceia. Ele estava reunido com seus discípulos na última Páscoa. E ele deve ter comido daquele cordeiro que foi morto, comeu pão sem fermento, das ervas amargas, deve ter tomado umas 2 canecas de vinho. Virou-se para Judas e disse: o que tu tens de fazer, faze-o depressa. Judas saiu, Satanás entrou nele, e ele foi fazer o que tinha que ser feito. Para isso ele nasceu. E Jesus ficou com os 11. E quando Jesus ficou com os 11, ele tomou o pão, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: isto é meu corpo que é dado por vós. Faça isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Então, quando a igreja do Senhor Jesus se reúne, e a Bíblia não diz se tem que ser no domingo, na segunda, na terça, na quarta, no sábado. A Bíblia não diz quantas vezes a igreja precisa celebrar a ceia. Cada igreja determina essa regra. O que é importante lembrar é que todas as vezes que a igreja celebra a ceia do Senhor, e a ceia é do Senhor, não é de denominação alguma, não é de igreja alguma, a ceia é do Senhor. E quando a igreja do Senhor se reúne para celebrar a ceia, deve lembrar do Senhor, o que Ele fez por nós. Então, quando nós comemos o pão, para nós batistas, o pão tem gosto de pão. Nós não estamos comendo o corpo de Jesus. Isto é símbolo. Jesus partiu o pão, deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Jesus sequer tinha morrido ainda. Jesus está vivo, entregando, é símbolo. Então, quando os discípulos comeram aquele pão, estavam se lembrando do sacrifício, eles iriam lembrar depois do sacrifício que Jesus faria por eles na cruz, quando o seu corpo foi partido por nós. E depois que eles comeram daquele pão, a palavra de Deus diz que Jesus orou novamente ao Pai e disse para eles: bebei dele todos. Todos tomaram do cálice de vinho, todos comeram o pão e todos os 11 beberam do cálice. Nós fazemos o mesmo aqui. Todos os discípulos de Jesus que já foram imersos, que já foram mergulhados nas águas, que estão em plena comunhão com Deus e com a sua igreja, participam do primeiro elemento, pão, e participam do segundo elemento, vinho. Foi assim que Jesus nos ensinou. Então, quando a igreja se reúne para celebrar a ceia, nós estamos pensando na sua morte, no sacrifício que Ele fez por nós na cruz. E devemos fazer isso examinando a nós mesmos. Não é o pastor que vai dizer: o irmão não pode participar, a irmã não pode participar. Não é o pastor que vai dizer isso. Quem vai dizer isso é você. É assim que a palavra nos ensina: examine, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come para si condenação. Então é você que tem que se examinar. Como é que você tem andado com Deus, com seu próximo? Você está brigado com a sua mulher? Antes da ceia, faça as pazes. Você está brigado com algum irmão? Antes da ceia, levante-se e peça perdão ao seu irmão. Foi assim que Jesus nos ensinou. Então, diante dessas duas ordenanças, que a igreja do Senhor, em obediência ao Senhor, celebra, quero convidar a todos nesse instante, discípulos de Jesus Cristo, que já
confessaram os seus pecados, que já confiaram nele, que já se arrependeram dos seus pecados, que já, em obediência ao Senhor, desceram as águas do batismo. Eu quero convidar a todos a participar desse momento, desta celebração. Segundo convite, todos os que foram batizados hoje, eu queria que sentassem aqui na frente, para que possam ser os primeiros a serem servidos, e poderão levar para casa o seu cálice como recordação da sua primeira ceia. Quero convidar os irmãos que vão nos auxiliar, e como igreja, celebremos a segunda ordenança, que é a ceia do Senhor.